Boa tarde a todos. E seguindo aqui a terapêutica do professor Serapião, eu vou falar no plano baixo também, que é mais seguro, né? A nossa aula é sobre vacina, se nós já temos resultados da vacina. Essa pergunta é realmente bastante pertinente, visto que o estudo das vacinas começou no início dos anos 2000, né? Então, de lá para cá, nós já temos alguns anos de uso da vacina nos vários cenários mundiais. No entanto, essa resposta não pode ser uma resposta linear, porque o uso das vacinas contra o HPV não se fez no mesmo momento em todos os países. De forma que eu vou pegar aqui alguns países e tentar mostrar o que foi, o que é a experiência desses países. Bom, em primeiro lugar, recordar um pouquinho dos HPVs, né? Eles são muitos. Eles começaram sendo descritos, tinham 50, depois 100, depois 150, depois se diz que existe mais de 200 tipos de HPV. E, evidentemente, não era possível, como realmente não foi possível, fazer uma vacina que desse conta de todos esses tipos de HPV. E os estudos mostraram que existe desse contingente de 200 tipos de HPV, aproximadamente 40 que infectam o trato genital inferior. Então, o foco das vacinas tinha que ser feito em cima desses tipos de HPV. Dentre eles, os de baixo risco, que não têm relação com o câncer do colo do útero, de vulva ou de vagina, mas que têm relação com as lesões de baixo grau e as verrugas genitais, que são um fator também psicológico importante quando essas pacientes são acometidas por essas lesões. E os de alto risco, que realmente estão ligados aos cânceres do trato genital inferior, e que foram e são, na realidade, o foco dessas vacinas. Então, as lesões, elas são lesões benignas, mas são lesões que trazem um problema psicológico muito sério para o casal, ou são lesões malignas, que esse é realmente o foco das vacinas. Os cânceres anogenitais e outros cânceres, com o advento e o estudo da biologia molecular desses cânceres, verificou-se que os cânceres anogenitais, né, e os cânceres orais, eles são causados por um chamado HPV de alto risco e máxime o HPV 16, quanto as verrugas genitais e a papilomatose respiratória pelo HPV 6 e 11. Então, daí estava delineado que tipo de vacina as empresas iriam utilizar, estudar. Então, aqui está, os HPV de baixo risco, 6 e 11, são responsáveis por 90% das verrugas genitais e, portanto, era muito natural que estivesse incluído em algum tipo de vacina. O 16 por 50% do câncer de colo é de alto risco, 16, 18 por 70%, e esse grupo aqui de HPV é responsável por 90% dos casos de câncer de colo do útero, e que atualmente os HPVs de baixo risco e esses aqui fazem parte de uma vacina que foi recentemente estudada e recentemente lançada. Os trials sobre vacina começaram, como eu falei, no início dos anos 2000, com a vacina do NIH, que é uma vacina monovalente, de 2001. Depois, a Laura Kutsky fez um estudo com uma vacina monovalente também, mas já do laboratório Merck Sharp Dohme. Essas vacinas se mostraram eficazes, né? Mas eram vacinas monovalentes. Depois, a GlaxoSmithKline, com a sua vacina bivalente, focando basicamente a questão das lesões malignas anogenitais, depois a Merck na vacina quadrivalente, e, finalmente, agora, a vacina nonavalente, também do laboratório Merck. A gente não está colocando isso aqui sob forma de importância, né?
todas elas são importantes e utilizáveis na prática, menos as monovalentes que não foram comercializadas. Esse é o trabalho da vacina nonavalente, um trabalho da Serrano, e que mostrou que essa vacina ela ampliou o espectro da vacinação e se mostrou bastante eficiente para prevenir, contendo aqueles tipos de HPV, para prevenir 90% dos casos de câncer de colo do útero nas populações que forem vacinadas com essas vacinas. Como são feitas essas vacinas? Essas vacinas foram feitas a partir de um vírus, a partir do HPV, né, que tem uma parte externa, constituída pelo seu capsídeo, e uma parte interna constituída pelo seu genoma. Esses genes do interno, que é um DNA vírus, eles codificam proteínas, né, que vão atuar nas células que forem acometidas. No entanto, a parte genética do vírus ela não é antigênica. A parte que é antigênica é a parte do capsídeo, né? São as proteínas codificadas pelo gene LATE1 e o LATE2, e principalmente a proteína L1, que é a mais estável e a mais antigênica que existe. Então, os estudos se basearam nessa parte do vírus, né? A parte do capsoma. Foi criado uma partícula chamada virus-like particle, que é uma reunião de pentâmeros da proteína L1, que a cada 5 pentâmeros formam um capsômero e 72 capsômeros formam o capsídeo viral, que é a parte externa e a parte, digamos assim, antigênica do vírus. Então, essas vacinas elas não têm DNA, elas são vacinas inativas. Então, quando se começou com o estudo das vacinas, as perguntas eram respondidas através de modelos matemáticos. E os modelos matemáticos falavam disso. O que nós esperamos do impacto da vacinação nas populações que forem vacinadas e nos países que colocar essas vacinas nos seus planos nacionais de imunização. O que se esperava era que nos países desenvolvidos o impacto seria sobretudo nas lesões pré-malignas, né? Então, haveria uma diminuição da prevalência de infecção por HPV, diminuição de 50% das citologias normais, 50% das neoplasias intraepiteliais cervicais no geral e 70% das neoplasias e tal. E haveria um impacto muito precoce na diminuição dessas lesões e um impacto precoce, evidentemente, no rastreio. Entretanto, nos países desenvolvidos, com problema de cobertura, com problemas econômicos e etc., o impacto far-se-ia sobre a redução de 70% dos casos de câncer do colo do útero. No entanto, esse efeito seria tardio e seria visto apenas 20 anos depois do início do Programa Nacional de Imunização. Ora, nós não temos 20 anos. Então, eu adianto para vocês, nós não temos resposta na literatura sobre diminuição de câncer de colo do útero em país nenhum subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento que introduziu a vacinação no seu Programa Nacional de Vacinação. Então, hoje, nós temos 76 países em volta do mundo que introduziram a vacina, seja a vacina bivalente, seja a vacina quadrivalente, no seu Programa Nacional de Imunização e com respostas variadas, como nós vamos mostrar aqui. Então, vamos começar com a prevalência. A prevalência da infecção, ou a prevalência dos vírus 6, 11, 16, 18 nas populações. Então, o trabalho da Suzanne Garland mostrou que na Austrália, que aliás é o país base onde nós tiramos a maioria desses dados, né?
Na Austrália, houve uma redução de 86% de prevalência de infecção por HPV nas mulheres vacinadas na faixa etária de 18 a 24 anos de idade. Enquanto que nos Estados Unidos as taxas foram muito semelhantes entre essas pacientes vacinadas na faixa etária de 14 a 24 anos. E o que se observou é que foram vacinação de mulheres. O que se observou é que a vacinação de mulheres também acontecia uma diminuição da prevalência desses vírus na população nos homens, num chamado efeito ou proteção de rebanho. Não é? Quando você vacina um grupo de mulheres, você tem diminuição das lesões também nos homens. Então, aqui, vamos agora falar sobre o impacto nos variados países, o que nós encontramos na literatura. Então, vamos começar pela Austrália, que é realmente o ponto-chave dessa palestra, né? Então, os resultados da implementação da vacina, foi a vacina quadrivalente, que está no programa de imunização, foram vacinados meninas e depois meninos, não é? Com uma cobertura vacinal de 70%, né, numa faixa etária de 12 a 17 anos, e de menos de 32% em outra faixa etária de 18 a 26 anos. Então, uma cobertura vacinal muito boa. O primeiro trabalho publicado foi 1 ano depois do início da vacinação. O trabalho é do Fairley e seu grupo, tem 3 trabalhos da Austrália que mostram isso, que mostrou que com o início da vacinação, que se deu aqui nessa faixa, em relação às verrugas genitais, o que aconteceu? Houve uma diminuição de 25% de verrugas genitais em mulheres abaixo de 28 anos de idade, mulheres vacinadas abaixo de 28 anos. E de 5% em homens heterossexuais, né? Quer dizer, homens que fazem sexo com mulheres, mostrando o chamado efeito rebanho. Embora eles não tenham sido vacinados todos, eles também tiveram uma diminuição. Então, esse é o primeiro trabalho efetivo de resultado da vacinação, é um trabalho da Austrália, de Fairley e seu grupo. O segundo trabalho é do mesmo grupo, só que é um trabalho do Donovan, e aqui já com 2 anos de vacinação, né? Então, antes da vacinação, não houve diferença na incidência de verrugas genitais entre mulheres e homens heterossexuais. Depois da vacinação, o que aconteceu? Houve uma diminuição, né, significativa de verrugas genitais em mulheres australianas residentes na Austrália. Isso não foi verdade se essa mulher não era residente na Austrália. O trabalho não explica por quê, né? Então, as mulheres jovens, né, entre 12 e 26 anos de idade, houve um declínio de verrugas genitais de quase 60% nas mulheres vacinadas. Nas mulheres australianas residentes e não residentes com mais de 26 anos de idade, não houve nenhuma repercussão à vacinação. A gente não sabe explicar exatamente por que isso, mas isso é o que mostra. Então, nas mulheres não residentes com mais de 25 anos, não houve declínio. Uma das razões, talvez, é que quanto mais precocemente você vacina, melhor resposta você tem. Vocês vão ver que nos trabalhos, todas as mulheres que estão acima de 26 anos de idade, elas têm uma faixa menor de declínio das verrugas genitais. No que diz respeito aos homens, os homens heterossexuais, né, eles tiveram significativamente uma queda da presença de vacinas, enquanto os homens que fazem sexo com homens, né, homens sexuais, não houve essa queda, muito pelo contrário, houve um ligeiro acréscimo, né? Então,
E no que diz respeito à idade, os homens heterossexuais, de 12 a 26 anos, houve um declínio de verruga, mas os heterossexuais com mais de 26 anos não houve esse declínio tão significativo. Então, homens heterossexuais, houve um declínio das verrugas genitais, isso foi significativo. Nos homossexuais não houve declínio, e o declínio foi maior entre os jovens. Toda vez que você começa a vacinação em mais jovens, a resposta é melhor. Então, a interpretação é que o decréscimo da frequência de verrugas genitais em mulheres australianas foi resultante da cobertura vacinal adequada, né? E que trouxe um efeito protetor aos homens heterossexuais. Os homens que tiveram relações com essas mulheres que foram vacinadas num efeito chamado de rebanho, tiveram menos verrugas genitais. O terceiro trabalho, também da Austrália, do mesmo grupo, é um trabalho do ALE, e é um trabalho já de 5 anos da vacinação, que mostra que em mulheres houve uma diminuição significativa da presença de verrugas genitais, sobretudo se essas mulheres estão abaixo de 21 anos de idade. Vejam que as mulheres acima de 30 anos de idade que foram vacinadas, elas não se beneficiaram tanto. Quer dizer, algumas se beneficiaram, mas não houve um decréscimo muito grande. As mulheres na faixa etária entre 21 e 30 anos de idade, houve um decréscimo também significativo. Quer dizer, na realidade, houve uma redução significativa do número de verrugas nessas mulheres com 21 anos de idade. Entre os homens, o trabalho também do estudo de 5 anos. Os homens abaixo de 21 anos de idade, houve uma queda significativa, né, da presença de verruga nesses homens, e isso foi menor entre os homens de 21 a 30 anos de idade, e aqueles com mais de 30 anos de idade não foram beneficiados. De forma que, no total, houve uma redução importante das verrugas nesses grupos que foram vacinados na Austrália. De formas que, nos chamados Centros de Saúde Sexual da Austrália, aqui, colocado 2 centros, um em Sydney e um em Melbourne, no que diz respeito ao estudo da presença das verrugas genitais em mulheres nascidas na Austrália com menos de 21 anos de idade, num período de 2 anos, olha o que aconteceu. Nas mulheres vacinadas, não houve o aparecimento de nenhum caso de verruga nesses 2 centros de saúde sexual, enquanto que nas mulheres vacinadas houve o aparecimento de 4 casos em 55 mulheres vacinadas. Os trabalhos australianos mostram que vacinar contra o HPV, que inclui os tipos 6 e 11, vale a pena. Na Nova Zelândia, o que aconteceu na Nova Zelândia? Foi utilizada a vacina quadrivalente também, foi utilizada em meninas, mas com uma cobertura baixa, né? Você veja a cobertura de 17% a 38% da população. Mas, mesmo assim, o que aconteceu? Houve uma redução de 63% das verrugas genitais nas meninas, nas mulheres, e de 40% nos homens, mostrando aquele efeito de rebanho que a vacina tem. Na Dinamarca, o que se passou na Dinamarca? Também no Programa Nacional de Imunização, a vacina utilizada é a quadrivalente, a estratégia foi mista, foi escola, posto de saúde, etc., com uma cobertura fantástica de mais de 85%, um país desenvolvido realmente, né? E o que aconteceu é que houve uma diminuição significativa. Essa linha vermelha, a partir da introdução da vacinação, ela foi significativa a redução de verrugas genitais entre as mulheres, o que não aconteceu entre os homens. Pelo contrário, houve um aumento de verrugas nesse período. Então,
Aqui em verde houve uma diminuição das verrugas genitais dos homens e em vermelho um aumento das verrugas genitais entre os homens. No que diz respeito à faixa etária, se nós tomarmos aqui a faixa etária, por exemplo, de 16 a 17 anos, foi a faixa etária que mais se beneficiou, mostrando que toda vez que você começa a vacinar mais precocemente, você tem melhores respostas e maior redução do número de verrugas genitais na população estudada. Na Suécia, a vacinação foi chamada oportunística, ela não foi oferecida como um programa de vacinação. É oportunística, quem desejava ia no posto de saúde e se vacinava. A cobertura também foi pequena, né, de 25% a 30%, mas os resultados foram muito bons, né? Quer dizer, mostrando que tanto homens como mulheres, houve uma redução após a introdução da vacinação, que foi mais ou menos aqui, houve uma redução significativa do número de verrugas genitais. Então, mulheres com entre 15 e 19 anos foram as que mais se beneficiaram, enquanto homens com 15 a 19 anos foram os que mais se beneficiaram também, mostrando mais uma vez a questão da idade. Nos Estados Unidos, a vacinação foi feita tanto com a quadrivalente quanto com a vacina bivalente, uma taxa de menos de 50% de vacinação, e houve também redução tanto em mulheres, né, mostrando aqui que nas mulheres mais jovens, abaixo de 21 anos de idade, houve uma redução de 35%, e nas mulheres entre 21 e 25 anos de idade, um pouco menos, mas uma redução de 10%. Entre os homens, houve uma redução de 18% entre aqueles com 21 anos de idade ou menos, e de 11% entre 21 e 25 anos de idade, de diminuição de verrugas genitais. Na Alemanha também foram vacinadas com vacina quadrivalente, meninas de 12 a 16 anos, e foi utilizada em clínicas reembolsadas pelo sistema de saúde. O que aconteceu com as verrugas genitais? De 2005 a 2008, quando não tinha ainda a vacinação deles, houve um aumento na população de 10 a 79 anos de 168 para 196. A introdução da vacinação, houve um declínio, né, de 23% dos casos de verrugas genitais. Na Bélgica, a vacina também foi quadrivalente, uma taxa de cobertura também muito grande, de 82%. E nas mulheres vacinadas, né, a incidência de verrugas genitais foi de 0,12%, e nas não vacinadas de 0,93%. Então, mostrando que as mulheres não vacinadas e jovens tiveram um risco 8 vezes maior de ter verrugas genitais do que as mulheres que foram vacinadas. Esse é um resumo mostrando que quanto maior a taxa de cobertura, maior o declínio da incidência de verrugas genitais, né? Isso em todos os países. Agora, em relação às lesões de alto grau, né? Os trabalhos mostraram que houve uma redução na Austrália de SIN1, SIN2 e SIN3+, de 53% nas mulheres vacinadas, numa faixa etária jovem. Na Dinamarca, uma redução dessas mesmas lesões de 73%, e na Suécia de 75%, de acordo com os estudos matemáticos do início dos anos 2000, que se previa que nos países desenvolvidos o que haveria não era a redução de câncer de colo do útero, mas redução de lesões pré-malignas. Ainda falando de NIC2, 3, dos Estados Unidos, em mulheres não vacinadas, 56% de infecção, em mulheres vacinadas pelo menos há 24 meses atrás, menos de 40%, né? Mostrando redução também dessas lesões. Voltamos à Austrália com o trabalho da Brotherton,
na província, no estado de Vitória, mostrando que a redução de NIC2 e 3 e adenocarcinoma in situ ele foi significativo em meninas com menos de 18 anos. Esse efeito não foi reproduzido nas idades superiores. Tivemos ainda aqui uma faixa etária de 18 a 20 anos, com uma redução pequena, mas jamais com essa redução nas meninas abaixo de 18 anos. E o nosso Brasil? Né? O que aconteceu no Brasil? No Brasil, só entra com a questão da vacinação muitos anos depois, 10 anos depois, e passou a vacinar meninas e depois, em 2017, meninos, com um esquema de 2 doses, baseado em trabalhos científicos e absolutamente aceitáveis e mais econômico, né? Mas para os meninos e meninas vivendo com AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de transplante de medula ou pacientes oncológicos, aí o esquema de vacinação continua igual, 0, 2 e 6 meses, né? E há uma expectativa de ampliação da faixa etária dos meninos. Até o ano 2000, essa faixa etária vai aumentando. Essa é a chamada do Ministério da Saúde, nova para o ano de 2018, né? Vamos vacinar de HPV e de meningite também. Isso faz parte de uma estratégia do Ministério. Então, que deve se vacinar em 2018, menina de 8 a 14 anos e menino de 11 a 14 anos. A vacina é gratuita. Essas pessoas também devem receber vacinação de forma diferente, mas devem receber, enfim, etc. Né? O esquema vacinal é o que nós já falamos. É preciso frisar que há uma propaganda do Ministério mostrando que essa vacina previne contra vários tipos de câncer no homem, no menino e na menina, né? Isso é importante, além da diminuição importante já visto em outros trabalhos das verrugas genitais. O investimento não é pequeno, né? O investimento do Ministério da Saúde foi de 506 milhões, né? Para esse ano foram adquiridas 133% de doses a mais, quer dizer, no investimento realmente, mas isso, com o investimento maior, gerou uma economia de que cada dose passou de R$ 43 para R$ 36, isso realmente numa negociação bem interessante, isso gerou uma economia de 96 milhões, considerando o preço unitário de cada droga. O que aconteceu com a vacinação? Esses são dados até janeiro a dezembro de 2017, mostrando que a cobertura vacinal, havia uma intenção inicial de cobertura de 80% dos adolescentes. Isso não foi atingido, mas chegou bem próximo. Nas meninas, 79%, mas depois houve aquele desastre todo da mídia e tal, e a cobertura vacinal caiu para menos de 50%. Né? Há que se rever novas estratégias, evidentemente. Nos meninos, fizeram a primeira dose, apenas 43% foram vacinados. Mas isso é bastante significativo, porque houve países como Suécia que teve abaixo disso, não é? E quais são os resultados que nós temos no Brasil? No Brasil nós não temos resultados. Eu sinto muito falar para vocês, mas nós não temos ainda os resultados. A introdução da vacina é muito recente e os resultados que façamos sentir aqui no Brasil serão de diminuição do câncer do colo do útero, mas nós não temos os 20 anos necessários para que a gente veja essa redução. O que acontece? Ainda não sabemos aqui no Brasil se o impacto da vacinação contra o HPV não tem dados da redução de infecção, quer dizer, da prevalência da infecção, não tem dados da redução das verrugas genitais, tanto em homens como em mulheres, não tem dados da redução das lesões precursoras e do câncer, e não tem dado sobre a redução dos tumores causados por HPV nos homens, que é a outra parte beneficiada. Também a gente não sabe ainda como fazer, ou a melhor forma de fazer o rastreamento de câncer do colo nessa área, nessa era pós-vacinal, vamos assim dizer. O que acontece?
O que eu mostrei para vocês é que a vacinação ela foi efetiva na diminuição da prevalência da infecção dos HPV 16 e 18, de alto risco. Ela foi eficaz na redução das verrugas genitais nos diversos países em que ela foi introduzida. Ela foi eficaz na redução das lesões pré-malignas, mas ainda não temos os chamados resultados do impacto da vacinação na diminuição do câncer do colo do útero, não só no Brasil, como no mundo. Quero convidá-los para o Congresso de São Paulo para a gente continuar estudando isso. Muito obrigado.